Olá, bem-vindas e bem-vindos. Bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa e estamos aqui apresentando o terceiro episódio do McKinsey Talks, onde nós vamos compartilhar conteúdos relevantes para as empresas nesse momento tão complexo. Antes de mais nada, estamos no meio de uma crise humanitária. Todos nós, como pessoas e como líderes, temos dever, temos que refletir sobre qual a melhor forma de contribuir para amenizar o sofrimento de indivíduos e da sociedade como um todo. Para contribuir com perspectivas, fatos e análises em meio a essa situação tão delicada, a McKinsey trouxe hoje informações sobre a mudança de comportamento dos consumidores durante essa crise. Nessa sessão, nós vamos apresentar pela primeira vez os dados da pesquisa que a McKinsey começou a fazer semanalmente com os consumidores. E ao longo das próximas semanas do McKinsey Talks, vamos trazer as atualizações desses comportamentos para vocês. Para conduzir essa sessão, eu tenho aqui comigo hoje a Tracy Francis, que é sócia sênior da McKinsey em São Paulo e líder da indústria de B2C na América Latina. Tenho também a Fernanda Hoffel, que é sócio da McKinsey e líder da indústria de consumo no Brasil, e o Pedro Fernandes, que é sócio associado da McKinsey no Brasil. Pedro, vou começar com você. Eu gostaria que você contasse um pouco para a gente sobre essa pesquisa e as fontes de dados por trás dos resultados que a gente vai acompanhar aqui hoje. Bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia a todos. Bom, nós hoje vamos apresentar dados de duas fontes. Uma é a pesquisa de Consumer Sentiment. É uma pesquisa online que a McKinsey está fazendo em mais de 15 países ao redor do mundo. Nessa pesquisa, nós estamos mapeando semanalmente a evolução do comportamento e da opinião do consumidor perante a crise. Nesta onda do Brasil, nós entrevistamos 1.311 pessoas entre 21 e 24 de março, com uma amostra representativa das nossas regiões e das nossas classes sociais. A nossa segunda fonte de dados é a Scantech. A Scantech observa dados reais de vendas do varejo alimentar, granulares por ponto de venda e até por nota fiscal, ou seja, sabemos os produtos comprados e as quantidades compradas também. E a cobertura da Scantech é de mais de 17 mil lojas de varejo alimentar do Brasil. Obrigada, bom dia a todos. Bom, primeira coisa, como a gente ouviu com o Brega ontem, a gente ouviu dele e agora a gente está mostrando isso com fatos e dados, que essa crise é uma crise que é ambos saúde e economia. Na cabeça do consumidor brasileiro, não tem essa dicotomia que está muito falado na imprensa. E a gente vê isso nas primeiras duas respostas. A resposta, no qual 60%, 61% dos brasileiros concordam, é que a saúde pessoal é a prioridade no momento, e que eles estão muito preocupados com isso. Mas logo em seguida vem a economia. E se vê nessa página, tudo que é azulzinho claro é ligado com a economia, tudo que é azul escuro é ligado com saúde. E a gente vê muito o equilíbrio para o consumidor nesses aspectos. Daí, quando a gente olha para a questão de como que está a mentalidade, como que estão os sentimentos do consumidor, e a gente compara com outros países, é muito interessante, O brasileiro, a gente está pesquisando o sentimento do consumidor brasileiro desde 2014, Só 25% que são otimistas. E quando a gente compara com outros países na crise, ou que a gente percebe que o americano está sentindo razoavelmente otimista dado o cenário, países como a Espanha e Itália, que estão no meio dessa situação, estão com o nível de pessimismo aumentando, como se pode imaginar, dado o que está acontecendo naqueles países. E na China, a gente vê que já tem um otimismo bastante grande. Metade da população já está sentindo que a economia está retomando, está visto nos dados, e também a gente tem que lembrar que o chinês tem um nível de poupança bastante grande. Finalmente, quando a gente fala sobre, tá bom, mas o que o pessoal está achando vis-à-vis a renda, A gente dividiu nessa página entre as classes sociais até para ver se tem diferença. Mas o que a gente vê é pouca diferença entre as classes sociais, A gente percebe que as pessoas acreditam, que realmente a renda vai diminuir nas próximas semanas. E, portanto, quais são as ações que eles pretendem tomar, a gente vê que mais que 70% do brasileiro está dizendo que eles estão cortando despesa. Isso é muito interessante, porque, como falei, a gente está pesquisando isso faz muito tempo. O último vez que a gente vê números baixos era no final de 2014 e início de 2015. Vocês vão lembrar que foi um ano de eleição bastante turbulento,
né? Naquela época, que era considerado crise, 50% dos brasileiros estavam dizendo que eles iam cortar a despesa. Hoje em dia, nós estamos em 70%. Então, realmente, uma crise como a gente não viu antes. O Pedro, essa preocupação que a Tracy mostrou já se traduz em comportamento? O que vocês conseguiram observar da mudança do comportamento do consumidor brasileiro, né, frente a tudo isso? Claro, Denise. Bom, bem interessante. A gente consegue comparar pelas nossas duas fontes o que o brasileiro diz que vai fazer e o que o brasileiro fez, certo? Então, primeiro eu vou comentar um pouco sobre o que o brasileiro disse que ia fazer. E o brasileiro disse que ia reduzir muito, radicalmente, 70%, 80% de despesas em itens que são mais discricionários, itens como viagens, itens como compras de carro, compra de equipamento, restaurantes e etc. Mas vai manter, o brasileiro declara que vai continuar comprando comida, mantimentos para casa e continuar gastando com entretenimento em casa. E o que é interessante é que essas três categorias que o brasileiro diz que vai continuar comprando aparecem consistentemente na nossa pesquisa Sentiment dos outros países. Mesmo na Itália, que está no pico da crise agora, e na China durante estágios mais iniciais da crise, também as pessoas diziam que continuariam comprando comida. Tem uma particularidade do Brasil, que são produtos de cuidado pessoal, que aparecem também aqui, como desodorante, sabonete, etc. Não aparecem nos outros países, aparece mais fortemente comida, e para o brasileiro, esses produtos vão continuar sendo comprados. Tá legal? Mas isso daqui é o que o brasileiro diz que vai comprar. A gente também sabe o que o brasileiro foi lá e comprou. Então, os dados que nós obtivemos em parceria com a Scantec permitem que a gente saiba, semana a semana, como foi a evolução das compras no varejo, e aqui a base da Scantec é muito focada no varejo alimentar, a Fernanda vai falar um pouco mais para frente. Tem supermercado, mercadinhos, hipermercados e atacados. E o que a gente viu é que quando a gente compara as vendas na semana onde houveram as maiores medidas de isolamento, que é a semana, a gente fechou aqui na sexta-feira, 7 dias acabando na sexta-feira, dia 20 de março, as vendas dessa semana foram 44% maiores do que a média semanal do restante do ano. Tá? E o que a gente observou nesse comportamento de uma compra mais acentuada? Os brasileiros, e é até um pouco intuitivo isso, essas compras acentuadas foram itens básicos, tá? Itens alimentícios básicos. Então, itens como arroz, feijão, enlatados, massa, açúcar. Tá? A maioria desses itens teve 2 vezes mais, ou até mais do que 2 vezes mais, a média semanal de compras, tá? Interessante aqui também o milho de pipoca para o pessoal comer em casa aqui assistindo TV também cresceu mais do dobro da média semanal. Não foram todas, e lembrando que isso daqui é só para varejo alimentar, né? Não foram todas as categorias que tiveram esse aumento, né? Ou seja, lembrando que a média é 44%, algumas categorias cresceram abaixo dessa média, né? Então, quando a gente olha itens como vestuário, que a pessoa não se estoca em casa, não cresceram. Itens como bebidas, as não alcoólicas cresceram, as alcoólicas não. Né? E alguns itens como snacks, salgadinhos, que são um pouco mais supérfluos, também não cresceram abaixo da média, mas ainda assim cresceram, né? Ou seja, confirma o que o brasileiro disse que ia fazer. Vai comprar mais alimentos, alguns comprou o dobro mais, alguns comprou um pouco a mais, mas sempre comprou mais. Tá certo, Denise? Tá certo, achei super interessante isso de aumentar a venda do milho de pipoca. O pessoal está preparado para a quarentena. Obrigada, viu, Pedro? Fernanda, quais as nuances regionais e por canal também, pelos canais diferentes das alterações de consumo pontuadas agora pelo Pedro? Bom dia a todos. Não diferente do que a gente viu para outros hábitos de consumo e outras pesquisas que a gente fez, o Brasil é um país enorme e, portanto, naturalmente muito heterogêneo, né? No caso aí que a gente está vendo da aceleração do consumo, existe uma correlação muito grande, naturalmente, da aceleração do consumo com a incidência do Covid, né? E é o que a gente está vendo nesse mapa. Então, do lado esquerdo, vocês estão vendo um heat map de quais as regiões com mais aceleração do consumo, está muito focado no Sudeste, no Sul e nas metrópoles dessas regiões, e do lado direito é o heat map correspondente da incidência do Covid. Acho que também é interessante observar que, embora haja correlação, o aumento da demanda que a gente vê está acontecendo muito mais amplamente do que a doença se encontra instalada no país. Então, os consumidores já estão naturalmente antecipando também a necessidade de estocar. E aí, quando a gente olha por canal, que está na próxima página, o que a gente vê é que o brasileiro, né, já há alguns anos se fala no cenário aqui no Brasil do surgimento e a consolidação do cash and carry, né?
O que a gente vê agora é que, de fato, o Cash and Carry continua sendo um canal muito importante para o brasileiro comprar alimentos, tanto do ponto de vista do ticket, ali do lado direito, houve um aumento de 37% no tamanho do ticket dos brasileiros no canal Cash and Carry, que são os atacarejos no Brasil, né? E um aumento também do número de tickets. Então, as pessoas estão indo mais e mais pessoas estão indo. Tendo dito isso, o que a gente também está vendo que é muito interessante é que o supermercado e o próprio hipermercado também estão tendo um crescimento expressivo. E esses eram formatos que, anteriormente a essa crise, não estavam tendo bom desempenho no mercado. Então, isso demonstra que, claro, uma necessidade do consumidor de ir para formatos grandes, porque são compras grandes que as pessoas estão fazendo. Eu acho que vai ser até interessante de monitorar isso, porque as pessoas voltaram a experimentar o hipermercado e acho que isso pode ter consequências para o futuro também. E aí, na próxima página, acho que um ponto também que se fala muito hoje em dia, que é a questão do online versus o offline, né? Como estamos todos dentro de casa, o online se tornou uma das poucas maneiras de consumirmos o que precisamos e o que queremos em determinado momento, né? E o que a gente vê é que para diferentes categorias, consumidores estão indo para o online com apetites diferentes, né? Então, nesse gráfico aqui, a gente perguntou para os consumidores, olha, se você fosse consumir cada uma dessas categorias aqui, quais que você consumiria no online, quais que você consumiria no offline, né, na loja, que é o eixo vertical. E pensando primeiro no eixo vertical, gente, vai todo mundo consumir menos, é o que o Pedro mostrou anteriormente, né? Tendo dito isso, quando a gente faz a mesma pergunta para o online, o apetite de consumir menos fica um pouco menos drástico. Então, as pessoas têm, por exemplo, se a gente pegar lá fitness and wellness, né? 60% das pessoas estão dizendo que não vão sair de casa, obviamente, para fazer, mas tem ali uma queda relativamente menor no online, porque tem gente fazendo exercício em casa. Um ponto que é interessante de notar, indo para o outro extremo do gráfico, são os groceries, né? A comida mesmo. As pessoas estão dizendo aqui no Brasil que está meio no 0 a 0, né? E acho que é muito interessante quando a gente vê isso para outros países, que é o que está no próximo quadro, que a gente viu que na China, que é um país já muito mais digitalizado, onde o online é muito mais importante para consumidores do que é para o Brasil, na China teve uma redução do consumo de groceries offline, mas teve um relativo aumento no online. Na Itália, aconteceu alguma coisa diferente, porque quando a gente fez essa pesquisa mais no começo da crise na Itália, a gente via que os consumidores tinham bastante apetite para consumir groceries online. Só que na Itália, os varejistas não estavam preparados e, além de tudo, teve um spike de demanda gigantesco, acabou o nível de serviço ficando muito ruim e, por conta disso, os consumidores acabaram abandonando esse canal. Então, acho que também é algo para a gente estar atento aqui no Brasil o que vai acontecer, porque acho que vai depender muito também da experiência que os consumidores têm com o canal, para a gente ver o que vai acontecer com o canal online de grocery. Vou voltar agora para a Tracy. Tracy, eu queria saber assim, como as preocupações dos consumidores brasileiros se comparam com as preocupações dos consumidores de outros países que estão mais ou menos na mesma curva da pandemia que a gente. Obrigada, Denise, pela pergunta. Olha, as preocupações, e a gente vai emendar isso um pouquinho com o próximo assunto também, né? Quando a gente fala sobre o Brasil, é um país imenso, né? Que é várias vezes o tamanho de várias, né, desses outros países que a gente está discutindo, especialmente os países europeus, né? E a gente vê que, né, como eu falei no início, nosso nível de otimismo é um pouquinho melhor neste momento do que uma Itália ou uma Espanha, pior que os Estados Unidos e bem pior que a China, que também faz um pouquinho de sentido dado as curvas, né? As tendências de canal, a Fernanda falou, né, muito sobre a questão de online. A questão de offline depende um pouquinho de categoria e também um pouquinho de qual é a estrutura de varejo nesses países, mas esse dominância, vamos dizer, ou esse volta para formato maior, foi evidente em muitos dos mercados. Então, por exemplo, na China, ao longo da crise, foram os formatos maiores, as empresas maiores que conseguiram assegurar que tinha um produto na gôndola, né? Enquanto formato menor, menos. Né? Então, a gente viu muito desse tipo de coisa também, né? E aí, quando a gente fala sobre Brasil, mas Brasil no geral versus, né, coisas específicas, o que a gente vê são algumas diferenças pelo país. Então, por exemplo, quando a gente fala de regiões, o nível de otimismo é um pouquinho maior no norte, né? E também, se você vê a distribuição de casos, até agora a gente, né, consegue explicar isso,
né? Mas lá se tem um nível de otimismo ainda muito maior do que o resto do país, enquanto no Sudeste a gente vê que a gente está levemente mais pessimista. E quando a gente vai quebrando isso para entender o que está causando isso, aí a gente vê umas coisas interessantes. Então, no Sudeste, a gente vê que o consumidor está muito preocupado com saúde, menos preocupado com o emprego, né? Enquanto a gente compara isso com o Nordeste, por exemplo, aí no Nordeste as preocupações é muito sobre o emprego. Será que eu vou ter emprego? Será que minha família vai ter emprego? Né? E quanto tempo a crise vai durar? Né? Quando a gente passa para a classe social, isso também é muito interessante, porque tipicamente ao longo das pesquisas dos últimos anos, a gente percebe diferenças bastante grandes nas classes sociais, né? Aqui menos, né? A gente vê uma consistência razoavelmente grande na experiência de classes sociais, talvez com diferenças nos dois extremos, né? Classe A dizendo, putz, eu estou preocupado sobre eventos, sobre viagens, sobre como que, né, eu faço meu entretenimento, e classe C2 dizendo que está muito preocupado sobre a questão né, de economia, a propagação de virose e da família. Pedro, vocês também observaram grandes diferenças assim entre as classes sociais, das intenções de consumo? Observamos sim, Denise. Quando eu retorno para aquelas categorias que a gente tinha comentado antes, o que acontece? Primeiro, a classe A e B1, comparado com as classes B2, C1 e C2, a B2, C1 e C2, elas têm menos ainda intenção de compra, ou seja, é ainda mais dramático a redução para praticamente todas as categorias. Além disso, a B2, C1 e C2, ou seja, as classes sociais mais baixas, elas são ainda mais focadas em comida e mantimentos básicos e um pouquinho entretenimento em casa, ou seja, elas parecem mais os outros países. A classe social A e B1 é onde começa a aparecer fortemente os produtos pessoais que eu tinha comentado, e aparecem outras duas categorias com aumento da intenção de compra. Uma são itens de criança e bebê, o que é interessante, e outras são itens para delivery. Então, um dos poucos lugares do mundo onde as pessoas estão declarando que vão aumentar nessas duas categorias, é para a classe A, B1 do Brasil. Tá? Acho que achei bem interessante isso. O pessoal não vai deixar de comprar fralda e esses itens mais básicos para crianças, né? Não tem jeito. Ô, Fernanda, e como é que foi a evolução também do e-commerce em outros países? Foi muito diferente dependendo da categoria, né? O que a gente viu, e acho que eu comentei um pouco sobre isso, foi que para categorias de primeira necessidade, acho que alimentos é uma das mais importantes, né? Houve uma tendência, não só na China e na Itália que eu mostrei, mas também em outros países, de ter uma migração bastante forte para online, né? Especialmente à medida em que a epidemia vai evoluindo e a gente vê as pessoas realmente evitando sair de casa, mesmo para as coisas mais básicas, né? Tendo dito isso, acho que a grande pergunta que a gente se faz nesse momento é o que a gente vai ver após, né, quando felizmente essa situação mais crítica passar. Porque o que a gente está vendo é que muitos consumidores brasileiros estão pela primeira vez experimentando algumas coisas online, né? Talvez para a maior parte de nós que faz as coisas online já como praxe, né, isso não ocorra, mas para muitos consumidores no Brasil foi a primeira vez que eles tentaram fazer uma compra de supermercado online, a primeira vez que as pessoas estão tentando fazer um curso online ou que estão vendo um app para poder fazer ginástica em casa, a primeira vez, às vezes, que as pessoas estão baixando um aplicativo de notícia para poder ter acesso a uma notícia online, banco online. Então, isso vai trazer uma mudança muito grande que a gente imagina que possa durar depois da crise, né? Porque uma vez, e o que a gente sente de maneira geral, o que a gente vê acontecendo nos mercados de maneira geral, é que quando os consumidores têm uma experiência digital e essa experiência é boa, quebra-se uma barreira. E essa experiência, ela tende a ser extensiva para outras áreas. Então, se eu tenho uma boa experiência no banco online, depois, quando eu vou fazer uma compra de roupa, eu vou pensar, puxa, por que eu não faço online? E a gente vai acelerar esse processo. Essa crise agora está acelerando esse processo de tentativa do brasileiro. Acho que em grande parte também o quanto isso vai ficar depois da crise vai depender muito da própria experiência também que os varejistas proverão para os seus consumidores, né?
Claro que a gente entende que todo mundo está num momento super crítico agora e, por exemplo, né, muitos negócios estão aqui sofrendo e investindo muito para conseguir entregar para consumidores, né, porque a demanda está muito alta para alguns setores, mas é importante que o serviço seja muito bom nesse momento, porque a experiência que se provê para o consumidor agora... Ô, Fernanda, você falou agora dessa forma das varejistas se prepararem para essa mudança. Chegou uma pergunta do público que se encaixa perfeitamente nisso aí. Vai perguntar para você. Como as empresas podem se preparar para essa migração para online? Teve até não é fácil fazer isso agora, né? Porque agora as empresas também, acho que passado esse período mais crítico de estabilização da crise, que eu espero que a maior parte das empresas tenha, né, já tenha passado ou esteja relativamente estabilizado, agora como a gente começa a entrar num momento do ponto de vista de negócio, né? Embora a situação de saúde ainda esteja muito crítica, mas do ponto de vista dos negócios, os negócios vão começar a olhar para frente agora e começar a se preparar, né? Acho que uma das maneiras, e eu tenho falado com muitos varejistas a respeito disso, né? Primeiro, as pessoas estão tentando fazer o que podem nesse momento, né? Tendo dito isso, acho que é muito importante olhar para os clientes leais. Tipicamente existe uma concentração muito grande das vendas de um varejista, né, em que poucos clientes representam uma porcentagem muito grande das vendas. Acho que prover serviços cada vez mais personalizados para esses clientes vai ser muito importante focar nisso. Aproveitar também, na medida do possível, esse momento para colocar no lugar a infraestrutura que não existe para quando a gente voltar da crise, né? Quando a gente voltar da crise e a gente esperando uma situação em que o consumo retoma, ou retome em alguma medida, pelo menos, né? A ideia é usar esse tempo de agora também para arrumar a infraestrutura necessária, tanto do ponto de vista de tecnologia, quanto do ponto de vista de supply chain. Eu não quero com isso parecer que é fácil, porque entendo as dificuldades pelas quais todas estão passando, mas agora é o momento de se preparar para realmente acelerar a digitalização dos negócios, uma vez que voltemos. Denise, só para complementar isso, 3 ou 4 ideias táticas que a gente está vendo dos outros mercados sobre esse ponto, porque como o Fernando colocou, fácil de falar, mais difícil de fazer, né? Mas 3 ou 4 ideias, né? Primeira coisa, o que a gente viu de varejistas que têm demanda, né, que não são todos, mas aquelas que têm demanda, tomando medidas extraordinárias para garantir que tem o produto, né? E isso pode ser que está, né, fazendo acordos para ter acesso a caminhões que tipicamente não tem, né, fazendo qualquer coisa para ter o produto, né? Isso é a primeira parte da experiência online. Se não consegue fornecer o produto, já não vai ser bom, né? Segunda coisa, a gente vê em algumas outras partes do mundo, Austrália, por exemplo, né, que tem varejistas que estão fechando um grupo de lojas, né, para usar eles para packing, né, packing and picking, para facilitar o online e focalizando, né, o trânsito, o fluxo de pessoas em algum outro grupo de lojas. Então, essa é uma segunda coisa. Terceira coisa que a gente vê é a questão de alguns varejistas estão fazendo uma segmentação. Então, por exemplo, se eu vou usar meus online deliveries para focar nos idosos ou populações mais vulneráveis. Isso é bastante interessante e tem que ser muito bem comunicado, porque quando você tira o slot de uma pessoa que é seu consumidor online típico, né, isso pode gerar um certo atrito. O que a gente está percebendo quando está bem comunicado, que o cliente que está sendo despriorizado aceita, respeita, valoriza, mas mal comunicado é um problema, né? Finalmente, né, eu diria que a gente está vendo muitos acordos bastante criativos entre varejistas, né? E, obviamente, o Brasil é mais difícil, porque a gente tem todas as leis trabalhistas e tudo isso, mas mesmo na Europa, a gente está vendo coisas como, né, empresa de varejo de vestuário está emprestando o seconding, né, recursos que tipicamente estavam nas lojas ou nos centros de distribuição para, né, para varejista ou alimentar ou farmácias. Além da preparação do online, o que mais as empresas podem fazer para se preparar a isso tudo? O que elas devem adaptar imediatamente, dada a nova expectativa do consumidor? O que a gente vê é que muitas empresas já estão fazendo a parte de adaptação imediata, né, no sentido de criar um sala de guerra, a gente chama isso de um nerve center, mas no qual assim, essencialmente tem um time cross-functional, né, um funcional, né, de todas as funções da organização, que estão separados para gerenciar o dia a dia, mas com
um ritmo metabólico muito mais acelerado do que tipicamente, né? Então, esses grupos tipicamente estão olhando a questão de como assegurar a segurança dos trabalhadores, como ver onde o supply chain vai romper, porque, né, vai, como ter certeza que vai ter produto na gôndola, como que a gente pensa sobre coisas como precificação neste momento, né? Como que a gente pensa sobre promoção, esse tipo de coisa. A gente vê que muitas empresas estão fazendo isso. O que a gente está vendo pouco quando a gente compara, por exemplo, com países que estão mais avançados, né? E gente que também separou um time para planejar para a retomada. Né? E a gente não sabe onde a retomada vai vir, é muito difícil de prever, né? A gente está falando com o Brego ontem, tem o L, tem o W, tem o V, né? Eu acho que tem que planejar para todos esses cenários, mas de sentar com calma e pensar sobre como que vai ser a previsão de demanda, como que vai ser a questão de supply e como planejar essa retomada de uma forma que faz sentido. E como ter certeza que o ecossistema em volta, seja pequeno produtor, seja pequeno comerciante, no caso de atacarejo, seja outros, né, stakeholders, que eles não se quebraram no entretanto, né, e isso muitas vezes tem a questão de crédito envolvido. Pedro, você já falou um pouquinho da mudança nos hábitos de compra, pelas diferenças classes sociais, mas você também observou mudanças de hábitos das pessoas? Sim, acho que a gente comentou um pouco sobre isso, né? Acho que vou até comentar alguns hábitos que saíram da pesquisa, né? Então, assim, pessoas dizendo que vão começar, por exemplo, cursos online. Pessoas estão dizendo, mais da metade das pessoas dizem que vão fazer algum curso online. Outra coisa interessante, pessoas que dizem que vão começar a fazer exercícios mentais como meditação. Mais da metade das pessoas, 54% das pessoas dizem que vão começar a fazer meditação. Pessoas que dizem que vão continuar atendendo serviços religiosos mesmo com a crise. É um número bastante expressivo, ou seja, vão ter que dar um jeito de atender serviços religiosos mesmo estando dentro de casa. Então, acho que são alguns hábitos que a gente vai ver durante... Obviamente, a graça da gente fazer a Sentiment toda semana é que a gente vai ver como isso evolui, né? Então, as pessoas, por enquanto, estão declarando essas intenções e vamos ver nas próximas semanas se as intenções persistem e se as pessoas vão se acostumando mais com isso. Eu queria agradecer muito a Fernanda, a Tracy, o Pedro, pela ótima discussão, muitos aprendizados divididos hoje. Eu queria agradecer as pessoas que mandaram pergunta, muita pergunta, viu? Então, foi muito legal o dia de hoje. Então, vai ser muito interessante ver os próximos resultados nas próximas semanas para acompanhar como essas mudanças de comportamento das pessoas, né, vão acontecer mesmo na prática e no decorrer, como é que elas vão evoluir, né? Talvez até a minha também, vamos ver. Queria agradecer de novo a vocês e a pessoal que ficou nos assistindo, nos acompanhando aqui nos últimos 45 minutos. Olha só, amanhã tem o nosso 4º episódio, a gente vai falar sobre liderança em tempos de coronavírus, reagindo à crise e implicações, para os bancos. Eu vou ter aqui como convidados o Kevin Biller, que é sócio sênior da McKinsey, baseado em Nova York, o Alexandre Savaia, que é sócio sênior da McKinsey em São Paulo, e o Arvind Govindarajan, que é sócio da McKinsey em Boston, que amanhã também vai nos ensinar a falar o sobrenome dele, que provavelmente eu errei, mas ele vai me perdoar. Vamos lá. Para conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, acesse www.mckinseytalks.com. Lá vocês vão poder assistir os episódios anteriores. E amanhã, esse de hoje, já vai estar lá. E você também encontra um acesso de áudio para você ouvir via podcast, né? Via o Spotify, que hoje tanta gente gosta desse novo meio. Então, eu queria desejar que todos vocês voltem e estejam aqui com a gente amanhã. Obrigada, um beijo. Até lá.